conheço o perdão, que conheço os mandamentos, que pratico, que luto para manter uma boa direção, no bom sentido, com as leis do Pai, aí eu serei uma boa pessoa. Mas se foi o outro que foi uma boa pessoa e eu fui uma má pessoa, aí desencarnado todos os 2. Isso é os espíritos, não é aqui na Terra não, são os espíritos. E aí, quem for bom, o outro vai se arrepender, porque ele sabe que deve. Ele tem consciência plena que ele foi quem fez aquilo. Mas ó gente, quando nós falamos de uma maldade, a coisa não é pequena não, é algo muito sério, lógico. Po Tem muitas formas de fazer a maldade. Aí, vou me encontrar com aquela pessoa, se eu me arrepender profundamente, porque no mundo dos espíritos, tem como mentir? Vocês acham que tem como mentir ou não? O que é que vocês acham? Não. Não tem mais como mentir. Então se não tem como mentir, o que é que vai acontecer comigo? O que vai acontecer comigo é que eu vou me encontrar com quem eu fiz o mal. Qual vai ser a minha reação? Eu fiz o mal, viu? Eu estou me colocando no meio para não colocar um de vocês, imagine. Olha, imagina Jesus quando Hitler provocou nele o suicídio, né, que ele aí é um covarde, ele foi quem regimentou tudo aquilo ali junto com os espíritos maus. Mas no momento da guerra ele não ficou até levar a última bala, ou ser preso e enforcado como os colegas dele foram. Ele foi lá e atirou nele próprio, e na esposa. E cadê? Jesus viu que o que ele fez foi pesadíssimo, complicadíssimo na vida dele. E a relação dele com os espíritos que ele cometeu mal, ele não ia escapar desses, porque esses não vão perdoá-lo. Tamanho mal que sofreram. Jesus o pegou e levou para bem longe. Tem piedade dele, misericórdia, é verdade. Mas ele vai pagar tudo que ele fez. Ah, vai. Ah, vai. O que fez Hitler, se foi. E vai ter que voltar. Aí chega no mundo dos espíritos, basta nos a dizer: ou nos arrependemos profundamente, e o outro nos perdoa, e acabou-se, e ali está resolvido? Tá não, porque aquele que é bom, aquele que cresceu e aprendeu, entendeu as leis divinas, no mundo dos espíritos, no que é o que é o habitat nosso realmente natural, lá eu vou ter compaixão daquele, mas eu vou ver se ele se arrependeu sinceramente, né. Veja, os espíritos tentam enganar, que não conseguem mais enganar ninguém desencarnado. Acabou-se. Então eles tentam enganar, que é o que mais acontece aqui na Terra, o vício. Vai para o outro lado, ele desconhece isso, então fingir um arrependimento, então o espírito bom sabe se você está se arrependendo ou não. Aí ele diz: "Olha, se for um bom espírito vai te perdoar". Vai te perdoar, dependendo do teu arrependimento. Mas se for um mau espírito, ele vai te perseguir. Divaldo Pereira Franco é o nosso exemplo. Meu Deus do céu, tem muitos, né. Nós estamos aqui, eu tenho um exemplo na minha vida com certeza disso. E como é que ele vai me perdoar? Ele vai me perdoar, ele vai me perseguir, até que realmente ele veja algum motivo em mim e que ele se canse, como que fez com Divaldo. Você vai acolher essa criança? E é especial para ela, para ele, e Divaldo toma conta. E aí o perdão acaba. Era uma briga já muito séria. E tem obsessões, perseguições de 400, 500, 1000 anos.
e bote para muito mais do que isso. Então será perdoado depende do nosso arrependimento. Eu fiz o mal. Ora, se eu fiz o mal já está feito, não é? Como é que eu vou desfazer? Quando eu me encontrar com essa criatura, porque eu vou me encontrar com ela no mundo dos espíritos, não pense que eu vou me encontrar não, que eu vou. E ele vai me cobrar. Ou eu vou cobrar, ou ele que vai se encontrar comigo, quando ele me ver, ele vai querer correr, fugir, porque ele carrega a consciência pesada, o remorso. E o espírito tenta fugir, sai desembestado, correndo, aos gritos. Tem muitos e muitos milhões de casos assim, todos os dias. E aí pode ser para outras existências, cuidado. Por isso que tem muitos médicos aí tratados como doidos, vocês sabem disso, e não são doidos. Chico Xavier já fala que 95% não são doidos, são obsediados. É esse caso aí, essa questão. Então, devemos abrir os olhos, porque isso é natural, é natural. Quer que alguém pode falar mais sobre a respeito? Sim, e Deus permite isso, viu. Deus permite isso, porque é uma forma de castigo. Ora, você não é obrigado a fazer o mal, nem eu sou obrigado a fazer o mal. Até o bem ninguém é obrigado a fazer, mas se fizer, ganha. E se fizer o mal, ganha que também fez. É dele. Aí Jesus está certíssimo, corretíssimo. A cada um segundo suas obras. Então, é um castigo para quem fez o erro. Nas leis de Deus, ele vai pagar isso. Por isso não importa o teu plantio, né? Que a colheita vai ser feita de qualquer maneira. Concorda? Então, nós vamos encontrar justiça. Cuidado com a plantação. Quem plantar milho vai colher o quê? Milho. Quem planta ódio vai colher ódio. Quem planta amor vai colher amor. Está nas preces de Francisco de Assis. É perdoando que se é perdoado, é amando que se é amado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. É um trechozinho da música. E o que Jesus falou. Então a lei de Italião, ela existe. E ela existe mesmo. Não tem esse negocinho, não, eu lhe perdoo. E acaba por aí. Não, não vai acabar não. Quem perdoou, como diz Jesus, o perdão cobre multidões de pecado. Para quem conseguiu aprender a perdoar. Isso é uma indulgência. Indulgente. Perdoar com facilidade. Deixa para lá, tudo bem, deixa. E se foi coisas materiais, ele disse: "Olha, esquece isso aí, vamos embora, vamos continuar". E se abraçam e ali vão. Mas aquela forma de se abraçar não quer dizer que foi resolvido não. Quem perdoou vai ganhar seus perdões também. Mas aquele que fez, ele vai colher o que ele fez. Não fique esquecido não. Os detalhes ele vai ter que aprender, porque quem sofreu, sofreu. Só sabe ele o quanto sofreu. O outro não sofreu, fez o outro sofrer. Ele vai ter que aprender isso aí. E pode aprender fazendo bem. Pode até não passar na mesmas moeda que o outro passou, porque ele aprende mais rápido, ele se interessa em querer fazer melhor a vida dele. Podemos fazer um final melhor. Essa é a questão, tá. Qual é a outra? 296. As afeições individuais dos espíritos são passíveis de alteração? Não, porque eles não podem enganar-se, não dispõem mais da máscara sob a qual se escondem os hipócritas. É por isso que suas afeições não se alteram, quando eles são puros. Para eles, o amor que os une é fonte de suprema felicidade. Olha, uma questão que a outra vai e chama para junto. Então, no mundo dos espíritos, eu tenho uma afeição por você, Sandra, aí no mundo dos espíritos, alguém vem chega com uma fofoca, Sandra, de tu para mim. Eu vou saber que é fofoca ou não? Provavelmente. Vou saber.
Eu vou saber, isso emite cores, a energia emite cores. Os bandidos carregam muito, as manchas nas mãos, da forma como ele fez, carregam cores. Isso é um assunto até bem interessante a se falar. Então eu não vou conseguir mentir, e se alguém vier mentir para mim, eu vou saber. Agora, se eu fizer parte da turma ali da maldade, eu suflando o outro. Mas a afeição no mundo dos espíritos, ela é real. Então ela não tem interferência da matéria, que o outro pode se camuflar, dizendo: "Sandra, eu sou teu amigo. Olha, você é minha amiga, miga, miga, miga. Miga, você é minha amiga". Mas desde que quando você dá as costas, ela dá de rodo. No mundo dos espíritos já não tem mais como. Então uma afeição aqui na Terra, sendo real, no mundo dos espíritos, ela continua intacta, porque não tem como mais enganar. O espírito não é simples, ele vê a verdade, ele sabe onde está. Ele vai ver, está estampado no outro. Quando a gente eu brinco muito com meu filho. Quando a gente brinca assim, até contigo, né, Sandra, quando a gente vê assim que uma pessoa fez uma maldade ou uma coisinha que quer enganar, a gente diz assim: "Fulano, olha para mim, seja sincero, você fez ou não fez?". A pessoa olha, dá para perceber algumas coisas, assim, tem especialista que percebe nas na feiç como é que Expressões, né. nas feições, né. Mas no mundo espiritual é de espírito para espírito, e todos se tocam, viu. É tangente, cada um é espírito, em uma individualidade, todos. Então, meu amigo, enganar, mm-mm. A afeição ser a pessoa perder essa afeição, perde não, porque uma afeição realmente no mundo dos espíritos é porque é uma afeição verdadeira mesmo, tá. Então se eu gosto de fulano, e eu estou dizendo para ela que eu gosto dela mesmo, é um prazer estar com ela está percebendo em mim se eu estou sendo verdadeiro ou não. E tem exemplos, viu, tem exemplos. Aí, no nosso lar, no livro, não me lembro agora, de André Luiz, e a mulher que cometia abortos pedia ajuda a uma pessoa, Hum. gritando por socorro, gritando, gritando, se fazendo como é que chama? Estão Aquela fazendo um carnaval na frente da era entrada do nosso lar, né. melhor atriz que Uhum. existia do plano inferior, assim, vamos dizer. E E o outro já estava convencendo lá o olha, guardião, não foi? Até aí o outro que já sabe, é o espírito bom: "Fulano, você não está enxergando direito, mas vamos ajudar ela, você ainda não está vendo direito". Aí ele vai ampliar a visão dele e ele vai ver as manchas. Ai, ela sai que sai firada, que ela diz palavrões em cima de outro, xinga ele de tudo que não presta. E é assim mesmo. Então muito cuidado temos que ter. É bom entendermos que, eh, esses sentimentos de maldade não se acabam aqui, antipatia não se acabam aqui. E a falsidade, e lá também, essa não vai existir, ela existe só aqui nesse plano, lá não. Então são afeições que devemos ter conhecimento bastante para cairmos na realidade, na prática, porque vai chegar mais uma vez, agora vamos conhecendo melhor, chegaremos e vamos dizer: "Poxa, e aí, Patrícia é minha amiga?". Aí tu vai saber se foi tua amiga ou se não foi. Se fulano de tal foi tua amiga ou se não foi, se ela é tua amiga ou se não é. Se vocês têm afeição pelo outro ou não. Se a afeição tua para ela é real ou não, dela para ti também. É simples. O joio e o trigo ficam separadinhos muito mesmo, porque o joio e o trigo eles se parecem muito os galhinhos. Você pega assim um galinho de trigo e pega um galinho do joio. É igualzinho, só que um, que é o joio, ele não tem a semente e o trigo tem a semente. É a obra do trigo. E no mundo dos espíritos, seria mais ou menos assim, ok? Essa é a parte do livro dos espíritos, minha gente.
Vamos passar a segunda parte. Alguém quer falar sobre? Fica à vontade, hein. Vamos passar a segunda parte ao Livro dos Médios, no número 3. Tu vai me ajudar, Sandra, que mais? Eu No vou pegar número o livro. no número 3. Peraí que eu tenho que pegar o meu aqui, Deus, para ver. É no meu... Ok, tem o primeiro parágrafo, não é? O número 3, Ah, sim. não é? Há espíritos, né? O capítulo ainda é o mesmo, é isso? Nós temos ainda nós estamos na metade agora, Né? certo? Há Então, espíritos ou não há espíritos? Nós acabamos de ver que há espíritos, lógico, Nós mas temos a aqui primeira o livro parte, dos né? médios é para quem tem mediunidade. O médium realmente incorpora ou não incorpora? O espírito chega, entra nele ou não entra? Como é que é essa coisa? Então a gente vai estudar esse livro aí. Vamos Uhum. entender muita coisa sobre esse assunto. Ok, são 2 parágrafos. A É, gente vai ler tudo? o primeiro, Ok. tu quer que o Edson leia o primeiro, Sandra? lê, Sim, por pode favor, ler. Edson. Claro. Nosso Edson amigo vai está ler. aí? Tá aqui o nosso amigo. Ótimo. É o número 3, né? Isso. É, Sim. Então, cara. E isto não passa, é certo, de uma teoria mais racional do que a outra. Porém, já é muito que seja uma teoria que nem a razão, nem a ciência repelem. Acresce que, se os fatos a corroboram, tem ela, por si, a sanção do raciocínio e da experiência. Esses fatos se deparam no fenômeno das manifestações espíritas, que, assim, constituem a prova patente da existência e da sobrevivência da alma. Muitas pessoas há, entretanto, cuja crença não vai além deste ponto, que admitem a existência das almas e, consequentemente, a dos espíritos, mas que negam a possibilidade de nos comunicarmos com eles, pela razão, dizem, de que seres imateriais não podem atuar sobre a matéria. Essa dúvida assenta na ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, dos quais, em geral, fazem ideia muito falsa, supondo-os erradamente seres abstratos, vagos e indefinidos, o que não é real. e aí? O que é que vocês acham dessa parte? O que é que vocês acham? Olha, minha gente, estudar a doutrina espírita é algo que realmente é fascinante, sabe? Muito fascinante. Para mim, eu fico muito excitado em relação a cada assunto desse. Eu já também estive nesse meio aí. Existe vida após a morte? A gente continua, não continua? Eu volto para algum lugar? Ou eu sou destruído? Será mesmo? Um dia eu assistia, entre aspas, né? Por acaso, entre aspas, na televisão em Pernambuco, lá em Olinda, na Federação Espírita Pernambucana, doutor Fritz, atuando sobre o médio Edson Queiroz. Tem tudo filmado, se vocês não quiserem eu peço à federação a cópia para vocês e mando para casa de vocês. Ele fazendo operações e tudo. E quando eu vi as operações, ele fazendo, ele enfiando uma tesoura, incorporando o doutor Fritz, ele disse: "Ficaria bem diferente assim", ele fala bem, né, o médio é uma coisa, quando o espírito chega e que atua, ele fica bem diferente, bem carregadão, meio lento, sei lá o quê. Parece estar trabalhando enquanto ele pegava a tesoura e enfiava dentro do nariz da pessoa e as câmeras filmando, sabe, os detalhes. Botava o microfone bem pertinho e truque, truque, quando ele tirava ainda se via sangue. E eu dizia: "Meu Deus do céu, isso aí é verdade". Algo dentro de mim dizia: "Isso é verdade". Aí não tem charlatanismo não. Mas eu não nem pensava em ser espírita, isso aí era espiritismo. Eu sabia que não era de outro tipo afro, não é, era algo realmente bem mais estiloso, sério. Eu dizia: "Caraca menino, como é que oxe, sem anestesia", e os repórteres do mesmo jeito que eu, abismado, imagina aos milhões em Pernambuco. E aquilo ali se repetiu muitas vezes, eu assistia, achava aquilo ali me tirava muita atenção, eu ficava excitado mesmo querendo saber mais sobre aquele assunto.
O meu irmão era espírita e eu não sabia. E um dia me vendo isso, disse: "Tu acredita nisso aí?" Eu disse que sim. Obviamente, isso é lógico que existe. É o raciocínio da vida. Então, a pessoa era de um jeito, quando chegava o outro era de outro jeito. Esse aqui sem conhecimento, assim nessa área. O outro chegava e fazia as coisas sem anestesia. A televisão filmando tudo, os detalhes. E o repórter ficava mesmo querendo ver se tinha alguma coisa errada. E aí a razão me dizia, para mim mesmo me dizia: "Isso é verdade, isso tem fundamento". Se nós formos ler se há espíritos, nós vamos ver provavelmente, Edson, você já presenciou isso na sua rua aí ou na família, alguém incorporou, um vizinho, ou um fenômeno aconteceu, uma pessoa que, como dizem, que dá o passe, né, que tira com aquelas folhinhas, benze, e a pessoa fica boazinha, tira os olhados. A pessoa que recebe um espírito, ora, a gente tem esses fenômenos muitos. Acho que vocês já viram aí em outros lugares. Como não existiam os espíritos, que na própria religião, os espíritos manifestam-se por toda parte. Eu ainda não vi uma religião sem os espíritos se manifestarem. Quando é lógico que é do bom, os caras esclarecidos, às vezes o médium não conhece do que se fala, as pessoas dizem: "É o Espírito Santo". Que ele seja Espírito Santo, que ele seja espírito pobre, que ele não seja espírito do diabo, que não existe o diabo, né, mas é um espírito, é um ser. Então tem a razão, existe uma lógica que aquilo ali tem. Tem pessoas que quando volta a si, e ela não se lembra absolutamente de nada, são médios inconscientes, excelente esses médios, não tem animismo, o espírito dá a sua comunicação 100%, é ele o espírito. Eu já assisti isso, Zeus, É, também. Já assisti é de arrepiar, hein. eu assisti uma Desobsessão, que é uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida. Meu Deus. Então, aí é uma coisa realmente, terrível para quem enxerga, né, quem vê. E depois o resultado final também, e outras coisas também que eu presenciei, e aí realmente a gente, digamos assim, como você, eh, foi um privilegiado de poder assistir isso É, e fazer que nem o São Mateus, né, exatamente. é para crer, né. Eu aí, mas difícil são aqueles que nunca viram, nunca sentiram, e aí acredita como? Muitas vezes as pessoas são céticas quanto a isso. E a gente vê pessoas bem esclarecidas, bem estudadas, em termos de religião e tudo mais e tal, né, e simplesmente não conseguem entender nem captar o que que é realmente existência ou não de espíritos, né, qual É a influência essencial. É, vida e assim por diante, é. né. Mas, às vezes é por falta realmente de uma oportunidade, digamos assim, né. E é onde está, né, Edson, olha, veja bem, Deus fez, eu costumo sempre fazer essa viagem, todo dia eu faço, eu olho para cima para o céu, eu vejo o céu. Então no céu eu vejo os pássaros voando, é um show de vida. Isso que eu vejo, e o que eu não vejo que me vê, que pode ser os vírus, que nem se interessem por mim, por seres humanos, não é? Aí tem os outros animais pequenininhos, que me vê e foge pensando que eu vou pegá-los, que nem sabe que eu estou só simplesmente querendo passar por um lugar que nem estou percebendo eles. Existe uma manifestação muito grande dessa obra divina. Então imagine como é que ele faz uma muriçoca, como é que ele faz uma pulga, como é que ele faz um piolho, com perninha e tudo. Como é que tem coração essas criaturas, como é que pode? Isso é muito profundo. Então, como é que não pode ser, por exemplo, a energia, ela excita uma matéria e ela faz com que essa matéria ela tenha movimentos. A própria ciência faz isso, consegue fazer. O ímã, por exemplo, nós sabemos, o ímã invertido, ele levanta um objeto, se ele estiver com outro ímã por baixo,
Sabemos que é assim, foi por isso que Allan Kardec estudou essa doutrina e fez todos os experimentos para saber se isso era verdadeiro ou não. Depois isso chamou a atenção dele. Do jeito que chamou Allan Kardec, Hipólito Leão de Arrivail, né, que chamou ele se interessou, eu também me interessei quando eu vi na televisão. Porque não só foi isso não, corte nas costas. Corte nas costas, abriu, o sangue descia, a pessoa disse: "Não estou sentindo dor". O repórter perguntava: "Está sentindo dor?" Eu disse: "Estou não". "Sabe o que ele está fazendo?" Eu disse: "Sei não". "Sentiu alguma coisa?" Eu senti só uma ligeirazinha, nada. Aí, e tá lá, tem tudo registrado. Se vocês quiserem, eu vou pedir à federação para eles tentarem mandar isso para mim, porque quem quiser depois recebe e estuda em casa. E quem não quer, tem o nosso Pai criando, fazendo aqui dentro desse planeta as coisas, né. Ave Maria, são muitos fenômenos. Jesus, ele próprio, expulsou espíritos que eram as em centenas, em grupos, em milênios, em milhares, melhor dizendo, em milhares de espíritos em grupo. E Jesus ia lá com poder, fazia com que eles se afastassem. Meu Deus do céu. Eu tenho alguém na família que fez essa cirurgia. Olha, pronto, tá vendo? A minha tia, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos, eu achava aquilo tão estranho, e manhã foi para lá para ir com ela, e manhã conta, né, que ele abriu o médium, né, com uma tesoura, ele cortou os nervos que tinha do lado e trouxe um caroço, que ela estava com como diz, um nódulo com câncer. Pô. Já tinha ido para os médicos, tudinho, era câncer. Aí ela quis fazer isso. E ela tirou, disse que foi bem feio assim, que ele abre aqui, sem anestesia, sem nada, lá nela, puxou com a tesoura, cortou, pegou o nódulo, deu a ela, né, que a pessoa às vezes quer, né, e ela nunca fez uma quimioterapia, nada. Ela só foi para ele. É. E naquele tempo era muito difícil de se acreditar nisso. E como, Porque né? mesmo minha mãe viu, ainda olhava e dizia assim, sei lá o que danado é isso, né? Quer dizer, ela viu o que aconteceu, ela viu que minha tia não precisou de quimioterapia, não foi para outro médico, e mesmo assim fica aquilo, o que é isso? E eu vou dizer a vocês mais uma exatamente. Eu vou dizer a vocês mais uma coisa. Né? Quando eu vi na televisão a primeira vez, eu fiquei todo arrepiado e acreditei imediatamente. Não precisei levar tempo, não. Era algo que eu já sabia que existia. É incrível falar disso aí. Eu disse, poxa, que coisa. E terminei um dia sendo convidado pelo meu irmão, que eu não conversava com ele, olhando para ele, isso eu já falei aí. E hoje eu sou espírita. Graças a Deus. Hoje eu sei que eu sou uma individualidade que viverei depois da morte do corpo. O corpo envelhece, eu que falo. Não envelheço. Hoje eu entendo porque os homens mais velhos querem mulheres mais novas. Hoje eu entendo. Desculpe. Mas é a lógica. Se ele gosta, ele não se sente velho. Ele quer alguém mais novo na matéria. Ele é materialista, ele gosta dessa. Então fazer o quê? Aí tem aqueles que vão velhinhos, desencarnam velhinhos. São pessoas menos materialistas. São pessoas que vivem já a harmonia com Deus, com a natureza, com as coisas. A formação delas, a água, o som, o barulho, elas sentem uma sinfonia. Então elas percebem que tem algo muito mais especial do que isso. É o que o livro tem nos trazido aí, nesse parágrafo. Então vai além desse ponto. Quem assim acredita ser. Porque que admitem a existência das almas e, consequentemente, a dos espíritos, mas que negam a possibilidade de comunicarmos com eles, pela razão, dizem, de seres imateriais, não podendo atuar sobre a matéria. Mas a própria ciência faz isso. Olha, um choque, quem é que vê o choque? Ninguém vê-lo. E vem de onde? Não é verdade? Um descarrego, um raio, não é? Ele movimenta, ele tora uma árvore. É, isso é um fenômeno, isso se repete. Essa semana mesmo, ontem mesmo, desencarnaram, parece que foram quase 15 pessoas na praia.
Tá no jornal aí. Eu vi isso hoje, tá? Tá no jornal. Elas estavam na beira da praia e a chuva comendo no centro. Se eu não me engano, foi aonde? Eu não me lembro agora. Espírito Santo. Por ali, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O temporal baixou, pum, e eles ficaram dentro d'água e os raios. Vrá, vrá, vrá. Depois elas tentaram se proteger, sem chance. Depois que passou, os bombeiros tentando reanimá-los. Desencarnaram muitos. Dos 15, se eu não me engano, os 15. Eu vi isso hoje. A eletricidade, ela é assim. E olha, tem momento que a gente não vê ela, e ela existe, e ela pode impulsionar a matéria. Como é que o espírito que é? Já sabemos, é energia. Ele pode atuar sobre o médium. Pode atuar sobre qualquer um de nós. Nosso querido Divaldo, tem hora que é Bezerra que vem. E ele diz, Bezerra de Menezes. Depois, ele dá uma comunicação, logo imediato. Termina a comunicação, Sheila. A mediunidade dele já está tão boa, controlada, que ele só faz dizer que são os espíritos. Fulano de tal. Eu fico assim, meu Deus do céu, que equilíbrio. Porque imagina, se Sheila chegasse perto de mim para dar uma comunicação, eu vou me acabar de chorar. Porque os fluidos dela devem ser maravilhosos. É energia. Vamos ler essa outra parte que vai, por favor. É o Oi. segundo, né? É. Figuremos primeiramente o espírito em união com o corpo. Ele é o ser principal, pois que é o ser que pensa e sobrevive. O corpo não passa de um acessório seu, de um invólucro, uma veste que ele deixa quando usada. Além desse invólucro material, tem o espírito um segundo, semimaterial, que o liga ao primeiro. Por ocasião da morte, despoja-se deste, porém não do outro. Aqui damos o nome de perispírito. Esse invólucro semimaterial, que tem a forma humana, constitui para o espírito um corpo fluídico, vaporoso, mas que, pelo fato de não ser invisível no seu estado normal, não deixa de ter algumas das propriedades da matéria. O espírito não é, pois, um ponto, uma abstração, é um ser limitado e circunscrito, ao qual só falta ser visível e palpável para se assemelhar aos seres humanos. Por que então não haveria de atuar sobre a matéria? Por ser fluídico o seu corpo? Mas onde encontra o homem os seus mais possantes motores, senão entre os mais rarefeitos fluidos, mesmo entre os que se consideram imponderáveis, como, por exemplo, a eletricidade? Não é exato que a luz imponderável exerce ação química sobre a matéria ponderável? Não conhecemos a natureza íntima do perispírito. Suponhamos-la, todavia, formado de matéria elétrica, ou de outra tão sutil quanto esta, porque, quando dirigido por uma vontade, não teria propriedade idêntica à daquela matéria? Pois é. Pois bem. Dá para vocês verem a figura? Essa foto? Vocês estão vendo? Sim. Pronto. Sim. Aí está o perispírito do rapaz, ó, subindo. Tá vendo o cordão brilhoso? Dá para ver? Sim, sim, como uma linha. É, o cordão brilhoso aqui, ó. É como uma linha. Esse cara tá encarnado, né? Todo dia isso acontece conosco. Nós vamos dormir, tiramos um cochilo, viu? Uhum. Tem uns que fazem o seguinte, como esses 3 aqui, que é ele sozinho, né? Então o corpo tá aqui deitado na cama, pode também estar de lado, pode estar de bruços mesmo, ele pode estar de diversa forma, o corpo fica lá do mesmo jeito. E o espírito sai. Não é preciso estar nesse formato, o corpo embaixo não, que o último é o corpo, né? O que está lá em cima já é o espírito voando, volitando. Então, o que acontece? O perispírito tem o formato do corpo. Rosângela, se um dia você desencarnar e aparecer aqui em casa para mim, eu vou ver você como você é.
Não, sim, e assim, ó, quando que a gente diz que sonha, não é que a gente sonha, é que a gente sai, né. E daí Exatamente. quando acontece qualquer coisa que te acorda rápido, aí não sei, comigo pelo menos acontece isso. É isso Se aí. eu me acordo rápido, aí depois eu passo o dia não igual ao que eu acordo, É, tipo, né, exato. assim, espontaneamente. É brusco, é uma volta muito brusca, né. Isso aí. É eu esqueci a palavra que é mais justa. Imagina tu tá aqui na Suíça em casa, aí sem querer te dá um toque, assim, sem querer com a perna e tu volta que volta desembestada para o teu corpo. É. É Gente isso aí. que volta de coração. Tugu, 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 tugu. É, Uhum. é. E tem outros que voltam por problemas de obsessão, o espírito perseguindo. Aí ele sai correndo e volta para o corpo, e balança o corpo e acorda. E ó, haja pressão. Se ele medir a pressão dele naquele momento ali, vai dar alta, viu. Aí tá aqui, ó, o corpo. Isso é energia. Só que a energia do perispírito é superior à energia que que nós temos, que vem do sol, a luz. A luz ela não atravessa corpos opacos. E o perispírito, ele atravessa. Então é de uma energia, é uma energia de quinta essência. Nós ainda vamos estudar ela um dia. Deus nos permita saber como é que é isso aí, não é? Mesmo assim, nós não vamos saber como foi que ele fez os espíritos, porque ele não dá a fórmula a nenhum dos seus filhos. Só Deus cria mesmo. E o que vai nos fazer facultar mesmo a conhecer melhor, é sabendo que é mesmo assim, ó, quem desencarna vai acontecer isso aí. O encarnado está no grupo do desencarnado. Aí quem é encarnado ou não que está lá naquele grupo? Vai se ver pelo cordãozinho aí umbilical, né, que liga na mente. É feito esse cordãozinho aí. Então, esse aí que estão com os fiozinhos brilhosos, isso aí são encarnados. Aí eles estão aonde? Eles vai depender do grupo que ele quis. Se ele fez uma boa oração, está bem protegido, vai para um bom lugar. Ou se ele é uma criatura que não costuma orar, ele se entrega ao primeiro que passar. Ou é atraído justamente pelo que ele estava vibrando. Aí tem muitos exemplos, né. Graças a Deus hoje a internet nos faculta muito a ver isso aí. Esse outro dá para ver, né, bem justo. E aí nós vamos, o perispírito é exatamente isso, o corpo, ele representa mesmo a cópia do corpo quando desencarnamos. Com conhecimento, depois nós podemos dizer assim: "Não, eu quero a lembrança daquela existência que eu gostei muito, eu quero aquela". Aquela ali eu gosto mais. Emmanuel aparece muito para Chico, aparecia num formato perispiritual de, Públio Lentulus, no livro 2000 anos e há 50.000 anos depois. Há 50.000 não, 50 anos depois. 2000 anos e 50 anos depois. Então ele aparece para Chico Xavier, é um homem muito alto, com aquela veste no seu interessantíssimo. Mas sem um cordão. Então nós estamos nessa pulsão estudando o livro, eh, de conhecer nos detalhes o que realmente os espíritos vêm dizer. A matéria é imponderável. E o que é imponderável, né? Alguém tem ideia do que é imponderável, né? Imponderável é que não se pode pesar. A gente não pesa, 1 quilo de energia, 200 gramas de energia, a gente não pesa. Não tem como pesar. Não existe equipamento para nós para pesar a energia, isso é imponderável. E a energia atua sobre isso. Bom, esse é o assunto, vamos para o próximo, que é o livro Céu e Inferno. Ah, esse não tem. Essa foi a parte do livro dos médios, mediunidade. A espírito, lógico, para você ser médio tem que haver espírito, senão não tem mediunidade. Então, próximo. Então agora nós vamos para o quinto. O Céu e Inferno, eu acho que tu lê, eu não tenho esse livro. Pronto, é o quinto, eu leio aqui. Se alguém tiver, pode ler na internet, isso é só. Eu Tá, também não. eu vou mostrar aqui para vocês também, porque aí quem não tem já acompanhar na leitura aqui. Tá aqui, pronto, tá aqui, ó. Tá sublinhado de azulzão aí, né? Dá para ver, né? Começa assim o número 5. A outra doutrina que se defende de ser materialista,
porque admite a existência de um princípio inteligente fora da matéria, é a da absorção do todo universal. Existe uma doutrina que dizem que assim, que nós viemos do pedacinho, um pedacinho de Deus, cada um de nós, sabe? Cada um de nós é um pedacinho de Deus, que quando morrer, volta para ele. Aí ele dá inteligência a cada um de nós, e a gente vem aqui, tem um corpo, e depois volta para ele. Esse corpo, tudo isso aí é destruído e aquilo volta para ele de novo, faz parte do corpo de Deus. Isso seria a teoria, né? A absorção do todo universal. Porque tem um materialista. O materialista não acredita absolutamente em nada, né? Cético mesmo. Ele não acredita absolutamente em nada. Não é? E não tem morte. Nem vem com esse assunto para mim que isso não existe. Ele vai desencarnar um dia e vai ver que não tinha morte. Tudo bem, ele vai aprender. Deus sabe que ele vai aprender. E tem aquele que é da absorção do todo universal. Não é? Feito uma gotinha d'água. Tira uma gotinha d'água, nasce uma pessoa, e depois um dia que essa pessoa morrer, aquela gotinha d'água volta para o mar. Buf! Faz parte daquele corpo todinho do mar. Então seria o todo universal. Segundo esta doutrina, cada indivíduo assimila no nascimento uma parcela desse princípio que constitui sua alma e lhe dá a vida, a inteligência e o sentimento. Na morte, essa alma retorna à origem comum e perde-se no infinito como uma gota d'água no oceano. Esta doutrina está, sem dúvida, um passo adiante do materialismo, porque pelo menos existe que vem de lá de algum lugar, né? E que um dia volta para aquele lugar. Mas vamos ver aqui, para a gente entender, doutrina materialista, que são os materialistas que não acreditam em absolutamente nada, e essa do todo universal. O materialista ele não acredita mesmo que existe vida. Já esse acredita que vem desse todo universal, mas volta depois, na morte. Aí ele continua. Essa doutrina está, sem dúvida, um passo adiante do materialismo puro, visto que admite alguma coisa, ao passo que a outra não admite nada. Mas as consequências são exatamente as mesmas. Porque o materialista ele acredita o quê? Em nada. Então morreu, você não será mais nada. É terrível, né? Imagine quem está vendo a morte assim, já agora, no hospital. Puf. Ou o cara chega em um assalto. Puf! Já foi. Ou o cara, vou lhe matar. Ele mata os pouquinhos. Ora, tá desesperado. Ou então materialista, que é o que acontece, muitos, não acreditando que existe vida depois da morte. Ele pinta o certo aqui. Ora, se eu não vou existir depois, por que eu vou me preocupar com depois? Então eu vou pintar e bordar. Vou procurar ser inteligente e roubar os outros, ficar rico e me aproveitar aqui, ó, viajar o mundo inteiro, tirar foto, fazer não sei o quê. Vou ficar com as melhores mulheres, ou as mulheres vão ficar com os melhores homens. Materialistas. Porque morreu, acabou-se. E essa doutrina não é nada diferente da do todo universal, porque morreu, ele veio de lá, do universo. Vamos dizer assim, né? Do todo universal. Mas quando ele morreu, ele volta para aquele universo. Ele perde a sua individualidade. Ora, perdendo a individualidade, Rosângela, você, nessa doutrina, você deixaria de ser Rosângela depois da morte. Você deixaria de ter a sua individualidade. Você simplesmente não existiria. É a mesma coisa. Ela é diferente, porque vem de lá do universo. Puf. E o materialista não acredita que vem alguma coisa. Não, nós somos feitos do nada. Continuando. Quer o homem esteja mergulhado no nada ou no reservatório comum, é o mesmo para ele. Se no primeiro caso ele é aniquilado, no segundo perde a individualidade. Portanto, é como se não existissem as relações sociais, são rompidas para sempre. O essencial para ele é a conservação do seu ser, do seu eu. Sem isso, que lhe importa ser ou não ser. O futuro para ele é sempre nulo.
E a vida presente, a única coisa que lhe interessa é o e o a única coisa a vida presente, a única coisa que o interessa é a única coisa que o preocupa, é agora, né. Do ponto de vista de suas consequências morais, esta doutrina é tão nociva, tão desesperadora, tão excitante do egoísmo quanto o materialismo propriamente dito. Ponto. Então, como é que fica? Acreditar nos céticos, que não acreditam, se juntar a eles, os materialistas? Acreditar no todo universal, que um dia, quando morrermos, voltaremos para ele? Perderemos a nossa individualidade? Ou seja, eu deixo de existir? Vou fazer o quê? Ou eu vou olhar para mim que sou um ser? Não, isso não faz sentido. É, eu não tenho um poder de raciocinar? Sim, isso não faz sentido. Será que não faz sentido? Como é que pode? Eu que penso, eu que manipulo essa matéria, vou para onde eu quero, faço o que quero. Oxe, não, isso não faz sentido. Eu acredito que a lógica da vida é ela depois da morte. Não faz sentido eu, puf, ser eliminado ou voltar para o todo. Não faz sentido. Eu devo continuar vivo. Agora mesmo nós tivemos a nossa querida, que Deus abençoe ela, Marília Mendonça, não é porque ela é artista, não, mas olha, foi. Se ela acreditava, voltou. Se ela não acreditava, ela vai acreditar. O materialista, se não acreditar, vai acreditar. Vai. O da teoria do todo universal vai acreditar. Ele só vai acreditar mesmo nas experiências, se for preciso. Santo Tomé, ele só acreditou mesmo nas experiências. Jesus ficou triste com ele, porque Santo Tomé, para acreditar que Jesus voltou, porque ele sabia que Jesus tinha sido morto, entre aspas, né? Ele sabia, isso ele tinha provas. Agora que Jesus voltou, ele foi atrás de Jesus para cima e para baixo. E ele não encontra nada. Um dia, quando ele volta aos seus amigos, eles dizendo que Jesus tinha voltado no terceiro dia aqui, e ele ficou louco porque ele não estava. Ele estava procurando Jesus bem longe. E de tantas decepções em procurar, Jesus não apareceu e um dia, quando menos espera, ele com os amigos deles, Pedro e etc., João Evangelista e outros, Mateus, entra Jesus. E Pedro e todos viram Jesus. Foi se dirigiu a Santo Tomé. "Vem, Santo Tomé, toca aqui nas minhas chagas, nas minhas esfinges. Toca aqui na minha mão. Tá vendo? Olha meu pé. Sou eu ou não sou?" Jesus, ele acreditou que era Jesus, que ele sabia que ele tinha sido morto. Ele tinha certeza. E aí, Jesus voltou. Essa teoria de todo universal, ela não existiria já, seria eliminada por aí. Maria de Nazaré, que apareceu já tantas vezes aqui na Terra, ela deixaria de existir, seria eliminada, ela não voltaria, só teria um corpo. Ela já apareceu tantas vezes para ajudar-nos. É. E os fenômenos se multiplicam por aí. Então, todas essas 2 teorias, elas são, apavorantes, né. E a que é mais justa, que nos dá calma, é a da vida eterna, é da individualidade. Só pode existir Deus. Ele é bom, ele é maravilhoso. Então, eu tenho certeza que ele não vai me destruir quando eu morrer. Entre aspas, morrer. Então Marília Mendonça, ela foi. Na verdade, Marília Mendonça, ela nem foi, ela voltou, ela ressuscita. Nós nos ressuscitaremos um dia. Jesus ressuscitou, ele volta para onde ele é rei. A doutrina dos espíritos é a doutrina de Jesus, como ele disse: "O meu reino não é deste mundo", e foram os espíritos que fizeram a doutrina espírita. Então nós estamos
agora nadando em informações super, super, super verdadeiras. Lógica que a razão não deixa você ser enganado. E é a doutrina que mais aproxima a todos nós como irmãos, que nós não somos melhores do que ninguém, como Jesus disse, não é? Quem muito se humilha, muito será exaltado, e quem muito se exalta, será humilhado. É incrível, mas é assim. Aqui na terra é o que tem é muita gente esbanjando as suas coisas materiais, suas conquistas, enquanto outros morrendo de fome. Cuidado, que esses que morrem de fome serão exaltados. E esses outros não deram importância, serão humilhados. É incrível essa relação, né? Então, a individualidade nossa depois da morte do corpo. Esse é o assunto do livro Céu e Inferno. Esse livro, ele é muito importante porque nós vamos encontrar o céu e o inferno, como é que ele existe. E o título é O Futuro e o Nada. Nós estamos aí no número 5, até o, se eu não me engano, até o, esse é maior, até o 14º. E assim nós vamos aprendendo de gotinha em gotinha, como nós aprendemos todos os dias um pouquinho para o nosso viver. É Deus ampliando a nossa visão conforme o nosso interesse em querermos ver, para andarmos melhor e para vermos melhor, para ouvirmos melhor. Porque o que ele fez, tudo que Deus fez, é indestrutível. Tudo se transforma. Então não tem um que encarne aqui na terra que ele não levou alguma coisa boa que ele fez. Tem algumas coisas boas, mas ele teve alguma experiência positiva. Ele haverá de produzir muito mais, e assim vai, até nós pegarmos mais velocidade, segurança. E a própria lógica diz, a matéria, eu vou envelhecendo, não sei se chegou à velhice, você pode se olhar e talvez também assim pense. O exemplo de hoje, a Marília Mendonça, de novo tocando esse assunto, cantora, não é uma estrela, desde muito cedo, dos 12 anos que compunha músicas, ficou conhecidíssima na área e resolveu ser cantora. E se destacou. E aí, ela retorna ao mundo espiritual, ou seja, ressuscita. E as pessoas que estão aqui, com ou sem dinheiro, vai acontecer o mesmo fenômeno. E já aconteceu milhares deles. E que Deus nos abençoe e nos ajude para que esses ensinamentos que essa doutrina nos dá de graça, como diz o gaúcho, de graça, essa doutrina continue nos avivando o espírito, porque nós precisamos mesmo crescer espiritualmente, evoluir. Nós precisamos ter volume de informação, de verdades. E eliminarmos o pavor da morte. Porque não temos que ter pavor dela, porque ela não existe. A morte é deixa o corpo cair e eu continuo em pé. Mas quem ainda não entende essas leis divinas vão ter que sofrer em experiências, às vezes muito fortes, para aprender. Mas que vão aprender, vão. Então, nos interessemos e continuemos o nosso caminho. Vamos em frente, né? Ok, meus amigos. Alguém quer fazer a oração? Eu gostaria. Qual é, painho? Então faz. Aparece pra gente. Tá. Vai fazer a oração decorada ou vai fazer a oração agradecendo do teu jeito? Faz do teu jeito. Eu não sei ainda muito bem. Eu te ajudo. Tá, faz tua oração. Posso fazer o Pai Nosso? Pode.
Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação e nos livre de todo mal. Que assim E assim seja. seja. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, irmã Angélica. Oh, Maria. Obrigado, Maria. Obrigado a esses anjos maravilhosos, esses arcanjos que nos acompanham, nos ajudando, controlando essa humanidade e despertando a todos nós para a caridade, para o amor, para o perdão, para a amizade, para a ampliação de bons amigos, para a ampliação do conhecer o saber verdadeiro. Saber, sabendo que quando desencarnar, tudo que aprendeu foi de muito valor para as próximas existências que virão.